Bem-vindos a mais um episódio de Na Trilha do Coelho, nosso podcast favorito de psicodélicos e saúde mental no Brasil. E no episódio de hoje, a conversa que vocês vão escutar foi entre mim e ela, Amanda Pietra. Ela que é uma produtora de conteúdo, viajante, mochileira, já rodou o mundo, já morou em vários países e traz pra gente uma bagagem imensa de conteúdos e conhecimentos acerca do uso e da ritualística e de tudo mais que envolve o mundo psicodélico. Ela que depois de rodar o mundo inteiro voltou para o Brasil e hoje está dando um show de criação de conteúdo relativo aos psicodélicos nas redes sociais. Se você não segue o perfil dela ainda, siga, porque ela é um amor de pessoa, uma das conversas mais doces que eu já tive aqui na Trilha do Coelho, e eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que vem por aí. Não esquecendo, esse episódio é trazido até você por Smush Smart Mushrooms. Use agora o seu cupom TRILHA no nosso site e acesse ainda hoje os benefícios dos cogumelos funcionais. Sem mais delongas, vamos para o episódio. Isso aqui é sobre formas de aprender, né? Eu acredito que meu Instagram ele é uma democratização mesmo. Eu queria falar bastante sobre isso, se você não se importa. Eu tento simplificar as coisas. A gente precisa simplificar, porque senão fica complicado e a gente só entra de novo na parte onde só entende quem é branco, letrado. Exato. E aí eu acredito muito que a medicina fala sobre isso, sabe? Uhum. Eu acho que ela fala majoritariamente sobre isso. A gente aqui às vezes não entende. É que a gente complica, né? A gente pensa que complicar faz a gente parecer que sabe mais, tá ligado? Mas eu acho que a intenção mesmo é simplificar ao máximo, entendendo que a gente é que nem planta mesmo. A gente só veio tomar água e levar sol, sabe? Como houve muito essa mercantilização de conhecimento, o conhecimento virou um produto, né? Não uma coisa a ser dividida. As pessoas ficaram muito presas nesse paradigma de dificultar. Você tem que tornar uma coisa simples o mais complexa possível para excluir mesmo. É só para quem consegue pagar por isso que tem acesso. Também é a falta do entendimento que a vida ela também é experimental, tá ligado? Tipo, hoje em dia a gente não tem tempo para ir pra natureza, observar uma planta nascer ou criar a nossa própria horta, tá ligado? Uhum. Então, tipo, a sociedade é nós. Mudar a sociedade tá na gente, sabe? Sim. A gente não pode estar ficando só dizendo, não, porque a culpa é da sociedade, a sociedade é a gente, né? Se responsabilizar. E assim, a gente até tava tendo uma conversa ontem sobre os cogumelos, como a gente entra na escola da vida mesmo, assim, desde a ayahuasca, tudo isso é uma escola, né? Quando a gente pensa que tem que saber de alguma coisa e tudo isso é quando a gente se complica. E lembrar que a gente é tudo criança, tá todo mundo pra aprender e brincar, né? A gente se encontra um pra brincar com os outros. E aí, como a gente manuseia esses encontros, é como a gente vai conseguir manusear a nossa vida e contar a nossa própria história, né? Eu acho que vem muito disso. Então, Que por isso, perspectiva bonita essa. Eu acho que é a perspectiva mais simplificada de tudo. Porque eu já compliquei bastante, eu já pensei que eu era um problema, entende? Uhum. Então, eu tive que sofrer pra caralho, pra depois um dia entender que não tinha nada a ver. Era só invenção. A Matrix é isso, né? Faz a gente pensar A que ilusão. não sabe. Faz a gente pensar que não sabe, faz a gente se sentir inferior. E aí a criação da comunidade é isso, a gente poder se desfrutar de uma comunidade, a gente poder formar uma comunidade, se sentir respeitado nessa comunidade, né? E aí por isso que a gente vai criando essas ilusões. Vou ser mais respeitado quando eu alcançar a fazer isso, vou ser mais respeitado quando eu fizer aquilo. Mas na verdade a gente falta com respeito com a gente mesmo quando a gente pensa que não é suficiente, tem? Então é isso. Achei maravilhoso já, dá pra cortar já o episódio. Eu vou pedir só você falar um pouquinho mais alto, talvez. Ou trazer o microfone mais Eu tava pertinho. falando com você mesmo. Hum? Já tá gravando? Tudo isso já tá sendo gravado. Tá. É que é que assim... Eu tava introduzindo meio que o tema pra gente poder conversar, tipo... Sim, não, isso tá correto. É que eu comecei agora a fazer da seguinte forma. Conta. Antes eu apresentava a pessoa... O que foi isso aqui? O microfone tá ligado. Tá. Eu costumava abrir e falar pra pessoa, tipo, bem-vindo a mais um episódio na Trilha do Coelho. Eu não faço mais isso. Eu faço agora só, tipo, a gente já tá conversando. Ah, entendi. E aí depois eu gravo um takezinho falando, aqui é o Lourenço, o episódio de hoje foi com a Amanda, que é isso. Mas E aí fica um pouquinho mais... natural.
mais natural, mais interessante, eu acho. Porque senão o início fica muito mecânico. Uhum. Fica muito... Oi, aqui é o Lorena. Faz quanto tempo que você tem o podcast? Mais de um ano. Tem 26 massa. episódios já. Ai, mas... E agora mais vários que eu gravei essa semana passada com o pessoal da Expo, falando bastante de cannabis, psicodélicos e Que tal. massa. Na verdade é mais sobre psicodélicos, né? Eu já fui muito ligado a cannabis, mas tô um pouco cansado do mundo canábico. Eu acho que a cannabis, ela é uma planta, né? Primeiro de tudo, é uma planta. A gente tá também esquecendo disso, né? Uhum. Mas ela tá sendo uma porta de entrada para muitas das outras medicinas entrarem por ali também, sabe? Porque começa aí com ela se mostrando para que veio, por que veio e mostrando como a ciência fez a gente se equivocar em dispensar o conhecimento ancestral para dizer, não, é ruim, é ruim, é ruim, e aí, agora? Né? Não está tendo realmente uma ciência dizendo, opa, erramos, vamos rever todos os erros que foram. Não está havendo isso, está dizendo, agora temos o conhecimento. A gente não sabia, agora... Eureka! E aí a gente esquece de novo os povos indígenas, africanos. Na Expo Cannabis não tinha nenhum indígena, né? Chegou um indígena assim no último momento, que foi convidado de uma associação, né? Que são os Runicuins, que detêm aí de Churu e tudo. E não houve nenhum, né? Eu senti muita pena sobre isso. Esses eventos ainda são bem segmentados, né? É bem segmentados. Acho que a indústria entendeu, né? Dá dinheiro, aí vamos por esse caminho, mas se a gente não lembra do que estava acontecendo antes, né? A gente continua repetindo os mesmos erros. Acho que por isso que a gente tem que saber de onde a gente veio para saber onde a gente está indo e como vai ser a democratização desses conhecimentos, né? Porque, assim, tá lá com os Runicuins que chegaram, eram uma família, né? Entrar com eles, tipo, ver eles tirando foto do show, vendo, se aproveitando, fumando as ganjas, assim, né? Ver isso, para mim, é incrível, porque eles estão ali na floresta, né? Eles estão ali conectados com o que é a planta. Eles Estão ali querendo o seu espaço também, né? Imagina. Tem um espaço ali com os cantos Runicuins, tem um espaço ali para eles também mostrarem sua força, né? Dentro da planta. Acho que é os povos originários, né? Esses povos normalmente têm muito mais presença, muito mais conexão com as plantas e com os vegetais do que a gente vai ter com algum dia nascendo e vivendo na cidade. A gente, eu digo, né? Pessoas que vivem em centros urbanos. Mas aí eu pergunto por que a gente está fumando e defendendo uma planta se a gente não tem a capacidade de observar ela como natureza mesmo. Porque outro problema foi isso, assim, não poder... Não vi ninguém falando sobre essas queimadas que aconteceram. Não vi ninguém falando sobre nada do que realmente induz a gente a pensar numa planta. É uma planta, é natureza, tá? Ninguém falou da natureza. Eu vi pouquíssimas plantas lá. Plantas que fossem, assim, um ambiente que fosse realmente natural, né? Vi muitos brindes que eram plastificados. Tudo, basicamente. E vi uma bomba de plástico sendo jogada no meio do evento porque alguém ganhou um prêmio, né? E isso me deixou um pouco... O que é que a gente está conversando aqui? O que é que a gente está querendo abrir aqui, né? Acho que... Não que a planta ela é artística, ela é criativa, né? Claro que a gente pode brincar, pintar e fazer coisas com ela, mas sem esquecer o foco, porque sem uma base a gente vai continuar fazendo docinho, né? Dizendo que açúcar é bom, né? Alguém veio até defender para mim o cigarro eletrônico, né? Alguém veio realmente com vários argumentos. Eu fiz... Estamos falando de uma planta, você está me falando de algo que vem com a bateria e que danificou pulmões de vários, você está me defendendo de um jeito que você, que consumo todos os dias, realmente um discurso muito... Entende? É tipo... Calma, né? Vamos querer ser criativos, bora ser criativos, mas a meta deve ser com respeito. Essa medicina, respeitar uma medicina é como você consagra, como você a traz para dentro da sua vida, né? Colocar a mão na terra já é terapêutico se você precisa de um tratamento sobre ansiedade, se você precisa se descobrir, né, na sua vida. Cuida de uma planta, cuida da maconha que você fuma, né? Acho que é um caminho que a gente vai seguindo até chegar no momento do consumo, né?
apenas plantar pensando no consumo, apenas... Não, você tem um momento de você ver uma planta que era uma semente se transformar em algo grande. Então, você pode transformar isso também no que você vive, né? Em como você se comporta na vida, se você consegue observar a beleza nisso, né? Então, acho que a gente tem que simplificar nesse nível. E fica esse questionamento também. Eu gosto muito de enxergar nós humanos como responsáveis, de certa forma. Assim como a gente destruiu o meio ambiente, a gente está aqui para... A gente tem a capacidade de fazer o exato contrário, de regenerar, nutrir a vida na Terra, dar espaço para as outras espécies voltarem ao seu estado natural, parar de destruir os ecossistemas de todo mundo. A gente já tem tecnologia suficiente para não precisar destruir tudo, para plantar só soja, só milho, só alguma outra coisa. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Tipo, eu venho desse mundo. E no meio do caminho eu percebi que a nossa relação com a vida está muito equivocada. Acho que os seres humanos começaram a adoecer, né? Quando não se entendiam mais parte da natureza. Essa, para mim, e para o meu sócio que está aqui atrás, que também é ayahuasqueiro, é o problema da humanidade. No momento que a gente passou a achar que a gente está fora da natureza, que a gente não faz parte, a gente é um observador externo. Porque quando a gente entra ali na era da industrial, né? Você vê como as pessoas começaram a realmente enlatados, roupas processados, né? Então a gente, não, eu consigo preservar uma comida durante tanto tempo, eu não preciso ter uma planta atrás da minha casa que vai me render trabalho, né? Então, o tempo começou a se transformar em dinheiro. Então, como é que eu vou cuidar de algo que eu vou comer e tal? Não, eu trabalho e aí eu vou no supermercado, eu vou lá e compro. Então, a gente começou a ir perdendo esse hábito de entender que para a gente alcançar a nossa nutrição, a gente precisa nutrir, entende? E a gente começou a nutrir um sistema adoecido, um sistema que precisa ser revisto. Então, acredito que esse processo do se apropriar, de se conhecer, ele parte muito do conhecer o que é a natureza, entende? E conhecer de onde é que eu vim, por que eu estou aqui. Essas perguntas não são mentais, essas perguntas são respondidas de maneira que você se integre com a natureza, de uma maneira que você entenda o ciclo da natureza e saiba que lua é hoje. Você sabe que lua é hoje? Vergonhosamente, não. Não, porque a gente não precisa da lua durante o nosso dia. Se você está na floresta, se você passa um tempo, assim, 1 mês, 2 meses, você entende que quando é lua nova, você não consegue voltar para sua barraca andando, porque não tem luz. Quando é lua cheia, você consegue andar e ver a sombra das plantas, entende? Então, quando a gente vive na cidade, a gente consegue... ter uma facilidade, mas até onde vai essa facilidade, né? A gente tem a ecopsicologia, por exemplo, que é uma psicologia baseada na ecologia. Então, pegaram crianças que tinham vários problemas, ansiedade, depressão, adolescentes, né? E levaram eles para a mata, para andarem na mata. E esse caminho que eles faziam era totalmente a mata fechada, eles tinham que fazer sua comida, eles tinham que fazer seu fogo, eles tinham que fazer sua casa, eles tinham que ter toda uma estrutura onde eles iam construindo isso ao meio do percurso. E eles acompanharam sonhos, né? Aí, quando eu falo em sonho, eu penso em Siddhartha Ribeiro, aquele que eu admiro tanto. E eles acompanharam um sonho, como se reverberou esses sonhos nessas crianças, como eles estavam redefinindo a vida deles, né? Em 3 dias, eles já não sonhavam mais com coisas referentes à cidade, à sua vida passada. Começaram a sonhar com sua atividade atual. Porque se eu não preciso buscar comida, se eu não preciso organizar, não sei, minha cama, se eu não preciso realmente fazer ou me conectar a algo, a minha vida perde sentido. Se a minha vida perde o sentido, eu logo já não sei o que fazer dela, o que é que eu faço? O que é que eu faço com tudo isso, com todo esse tempo? Aí eu penso que tempo é dinheiro, aí eu penso que dinheiro eu tenho que deixar a minha vida se esvair dentro de uma bolha para eu conseguir ganhar esse dinheiro que vai me render prazeres efêmeros de novo e não vou de novo voltar ao processo estar vazio. Então, você não se autoexplica dentro desses processos, né? Então, isso é viver na Matrix. Quando eu penso assim nos psicodélicos, eu penso em como eles permitem a gente se sensibilizar, né? Se sensibilizar ao que é a realidade, sensibilizar o que eu estou sentindo agora. Quando falo em bad trip, né? O que é bad trip? Bad trip é quando eu não estou lidando com a minha própria vida
e não estou conseguindo enxergar os ensinamentos de uma maneira que eu consiga realmente aportar a responsabilidade nisso, né? Obviamente, cada um vai ter sua história, cada um vai ter seus processos, mas a nossa vida ela precisa ser devota a algo, né? Ser devota ao existir, né? O tempo é dinheiro, o tempo não é dinheiro, o tempo é arte, né? E se a gente faz arte com o tempo, a gente ganha dinheiro, a gente ganha a nossa subsistência, a gente faz uma horta, a gente ganha o que comer, se for pensar bem, né? A gente é só uma planta que precisa de água e sol. É simples assim. Quanto mais a gente busca no mental as respostas, mais a gente vai se complicando e pensando que não somos o suficiente, né? Eu acho que vai por aí. Gente, eu tô embasbacado com a sua perspectiva de vida e universo. Muito bom. Já trouxe pessoas aqui supostamente altos doutores e PhDs que não tem nem um terço da sua percepção de universo, assim. Isso é muito legal. Meus parabéns. Fico muito honrado de ter você aqui. Obrigado. Obrigada a você. E, bom, como eu falei, a gente já tá gravando, né? Então isso tudo eu já tô considerando que tá indo pro corte. E o microfone tá ligado. Tá ligado, Eu vou ficar tá no ligado, microfone ligado. Tá ligado. A luzinha vermelha do cantinho que eu aprendi depois. Tá. Ah, bom. E agora eu já sei ver se ele tá ligado à distância. Mas isso... Eu falo muito de cogumelo, né? Você viu os conteúdos dos fungos lá que eu falo. E os cogumelos foram uma paixão redescoberta por mim, porque eu trabalhava com plantas. E na agronomia a gente vê os fungos como inimigos, né? A gente tem uma disciplina que chama fitopatologia, que é doenças de plantas, né? Fito, planta, patologia, doença. E a gente aprende basicamente 90% das doenças de plantas são fungos. E a gente aprende a combater fungos. Claro. Só que eles não são doenças. Eles são reguladores do ambiente que eles estão vivendo. Eles são guardiões do ambiente que eles vivem. Os fungos, eu falei isso esses dias e fiquei com isso muito na cabeça. Assim. Eu falei isso meio sem querer e fiquei com isso muito na cabeça. Se nós, como humanos, nosso problema é estar fora da natureza, os fungos são o completo oposto. Eles entenderam perfeitamente qual é a missão deles, eles entram de cabeça no meio ambiente que eles vivem e eles moldam o ambiente que eles vivem para ter mais biodiversidade. Perfeito. E a gente não sabe nem explicar de onde vem essa inteligência deles e por que eles fazem isso, mas não deveria nem estar se perguntando por quê. Deveria estar feliz e copiando os caras. Não... A gente tem que aprender com eles, exato. Né? E eu falei isso pensando no sentido de, né, o que é uma doença numa lavoura de soja, que a gente aprende, né? Tem várias doenças. Cara, tá errado você querer que numa área dessa só exista uma espécie de planta. A monocultura, o que é a monocultura, né? Exato. O que esse fungo quer fazer? Ele tá vendo que tá errado. Ele quer tirar essas plantas dali, dar espaço para outras, usar essa matéria. É tão inteligente que ele quer usar essa matéria da soja para voltar para o solo, gerar outros nutrientes e dar vida para outras plantas. Sim. Enfim, quando eu comecei a pensar com esse paradigma de cabeça, eu pensei, preciso entender melhor fungos e cogumelos. Perfeito. Porque, né, eu fui ensinado de uma forma errada na ciência, como a gente aprende. E aí eu comecei a estudar mais eles. E é muito bonito ver a forma como eles se interagem com o meio ambiente. Porque é isso, eles entenderam o que é. Se tem um animal que está prejudicando, eles também matam. Eles sabem. Matar é um conceito muito humano, né? A gente se acha tão importante que a gente acha que a nossa morte é uma grande coisa. Mas no ambiente é só uma regulação. Eles só tiram alguns que estão a mais, deixam outros se expressarem, deixam coisas se autorregular. E eles vivem nisso. E tem até... o maior organismo do mundo é um fungo. Você sabe disso? O meu vídeo, o que mais viralizou foi esse? Desculpa, não li todo o seu repertório. Mas aí o rolê foi o meu sovaco que tava com pelo. Ah, tá. As coisas da internet, né? Você como adorei, influenciadora sabe aí, que... Tá tudo bem. Maravilhoso. Foi ótimo. Tem 19 gigantesco, né? Não sei quantos mil hectares lá, que é só o fungo. Sim. Mas tem uma coisa, né? Tipo, os caras começaram a pesquisar por quê, né? Por que esse fungo existe nessa área tão grande? Sim.
Eu não sei, desculpa se você fala isso no vídeo, eu tô Não, falando. não sei. Agora conta. Mas eles quiseram entender o que esse fungo faz. Aí, beleza, eles entenderam que esse fungo ele mata, ele ataca, né? Ele come uma espécie de árvore. Sim, até falaram que era uma praga, né? Exato, como Sim. se fosse uma praga. Ele come uma espécie de árvore lá que chama bétula, eu acho, eu não lembro o Aham. nome da árvore, que vive naquela região. Sim. E eles, enfim, essa foi a explicação. Foi até aí, né, a nossa ciência é tão rasa que, beleza, ele come a árvore. ótimo, Essa é a é. função dele nesse ambiente, né? Ele talvez recicla as árvores. Outro pesquisador olhou para esses dados e falou, gente, eu acho que a gente está olhando de uma forma um pouco... No nosso... Um pouco matar e morrer, bom e ruim, né? Não, É aquele jeito sempre, e é outra bom, coisa, esse é ruim. E outra coisa, Acabou. a gente está pensando no tempo, na escala de tempo de ser humano. Claro. De um ano após outro ano. Sim, sim, sim. Esse fungo tá aí há centenas de anos. E ele vai estar aí daqui a centenas de anos. Nós vamos estar tudo morto que estamos discutindo a vida dele. Sim, sim, sim. Talvez o papel desse fungo nesse ambiente, ele está querendo transformar isso em outra coisa. Ele entendeu que tem uma superpopulação dessa árvore. Ele acha que isso não é benéfico, ele está trazendo os nutrientes das árvores de volta. Ele sabe que isso não é benéfico porque ele está conectado a exato. outras Ele coisas tem toda a que informação do ambiente consegue. que a gente não enxerga. E ele está literalmente matando essas árvores Aham. para dar espaço para novas árvores. Perfeito. Então talvez algum dia ele vai cumprir a função biológica dele e ele vai dizer, bom, cumpri minha missão, agora eu vou botar uns cogumelos aqui, vou botar uns esporos no mundo e vou para outro lugar. Claro. E eu achei isso muito bonito de ser visto, assim, achei uma forma... Quando a gente vê o micélio, ele mesmo tem a forma dos nossos neurônios, né? Igual? Ele repete igual. Acho que o processo do ser humano de acreditar que domina, né? De dominação, de sempre um em cima do outro e quero dominar. A gente é um canal entre o céu e a terra. A gente está reverberando aí, mas quando a gente esquece de usar a natureza como referência, quando a gente faz a monocultura, por exemplo, a gente está basicamente tentando padronizar, né? Padronização de qualidade, tudo isso. Quando, na verdade, uma planta, por exemplo, a erva mate, né? Que eu lembrei logo dessa história, que foi quando eu aprendi sobre isso. Uma erva mate que ela é de monocultura, a erva mate é do chimarrão, tá? Do chimarrão. Quando ela é de monocultura e ela não tem outras plantas ao redor, ela não vai ter a quantidade de nutrientes suficiente para ela, assim, né? Mas ela tá com larga produção, eles fazem assim, e aí potencializam depois ela com de outras formas. E quando a gente toma realmente a erva que veio do monte nativo, né, que eu tomo no Uruguai, vem do monte nativo, a gente toma a erva que vem com várias informações, porque a planta ela é perfeita do jeito que ela é, né, com todas as informações do jeito que ela é. E nesse processo de dominação, a gente também pode lembrar, né, do ser humano não lembrar que está aprendendo com as plantas e querer ensinar elas a serem como são, né. Acho que a gente pode lembrar também da coca, né, da cocaína. Que a coca é uma planta perfeita. Sagrada. Ela é sagrada, ela é perfeita. Os andinos usam para poder sobreviver na altura, né? E tudo. Aí a colonização e essa dominação que o ser humano pensa que tem em cima da natureza volta com isso de novo. Vai lá e diz, vamos fazer pó, vamos potencializar, né? Vamos comprimir, potencializar. E aí volta de novo naquele estado de, não, agora está incrível, agora está potencializado. Mas o que você potencializa para bom, você potencializa para ruim também, né? E aí traz tudo isso. E aí depois eles voltam lá nos indígenas para dizer, vocês fizeram isso, vocês estão errados, vocês precisam deixar de consumir essa erva que é do diabo. Né? São ignorantes. Quando eles não estão respeitando a utilização originária do negócio, não estão querendo aprender, né? Então, assim, quando a gente volta para a ayahuasca, por exemplo, a gente vai tomar um ayahuasca, a gente volta para um conhecimento e um rezo indígena, né? E aí a gente tem que escutar, a gente tem que voltar a escutar. Eu sentia muito isso sobre esse processo, tipo, se sensibilizar à realidade. Vamos lá, gente, aqui, o cogumelo, o micélio, ele tem sua função, ele está exercendo. Como é que a gente está querendo entender essa realidade? Como é que a gente está querendo contar essa história, né? Como é que a gente está querendo se entregar à natureza ao mesmo tempo que eu só estou querendo pensar? Porque não adianta, por exemplo, tomar ayahuasca e não reciclar. Né? Não adianta tomar ayahuasca e pensar que tudo vai se resolver de uma hora para outra se você magicamente, sem você redefinir sua maneira de agir com sua mãe, com seu pai, você apenas pensando que você é o dono da realidade e da verdade, né? Então isso não é aprender com a planta ou com a natureza.
Isso é entrar no seu... engolir o seu próprio rolê, tá ligado? Eu tenho para mim que está acontecendo muito hoje em dia, nessa democratização de ayahuasca aí que está... enfim, cada 10 metros que você chuta tem um centro de ayahuasca aqui em São Paulo. Uhum. E as pessoas estão fazendo isso como uma forma de escape mais do que como uma forma de aprendizado. As pessoas enxergam isso como uma cura, mas ninguém quer fazer o processo para se curar. Não. As pessoas querem ir lá tomar um negócio, ter uma sensação que obviamente beira o mágico, né? Para quem nunca passou, às vezes fica difícil até de explicar. E acha que saiu daquilo revigorado, que agora entendeu a vida, mas aí volta e continua fazendo as mesmas práticas, os mesmos comportamentos autodestrutivos, ruins para o seu ambiente, não se integra com ninguém. E acha que isso é a cura, exatamente o que você falou. Claro. Eu acho assim, importante, eu tenho até um dos vídeos que eu gravei agora, era falando da Jagube e da chacrona, né? Mostrando a Jagube, mostrando a chacrona. E eu me impressionei, várias pessoas dizendo que eu nunca tinha visto, né? Já tomaram várias vezes. E já tomaram várias vezes, eu nunca tinha visto. E aí... É isso que você... Eu acho, por isso que eu trouxe, eu tenho essa aqui desde vários tempos, mas eu acho importante trazer, porque é elas que estão falando através da gente, sabe? Elas que estão canalizando essas informações. E é para elas que a gente tem que voltar para aprender, né? Mas, assim, a gente também não pode dizer, você está fazendo isso, mas as pessoas realmente não estão sabendo onde tomar esse caminho, né? Se você está tomando ayahuasca, você já está buscando alguma coisa. O que é que você está buscando, né? E assim, quando eu vejo a natureza, eu vejo o jeito, o amor que ela trata as coisas, né? Um beija-flor é um ser tão divino de voar e de simplesmente ser quem é, de uma beleza incrível, de uma funcionabilidade tão incrível na natureza. Como é que a gente volta a esse estado, né? Eu sinto que quando a gente toma ayahuasca, a gente começa a abrir um portal de questionamentos, como a gente começa a rever nossa vida e tudo. E vejo muitas pessoas indo para a natureza, voltando para essa natureza, né? Mas muitas outras não encontraram esse caminho ainda, né? Questionam, assim, por exemplo, existem doutrinas que são ayahuasqueiras, mas questionam, por exemplo, a medicina vinda dos indígenas. Eu vi pessoas questionando. Ah, é? E aí eu vou até citar, né? Claro, o Daime, por exemplo. Eu sou fardada do Daime, mas eu vi diálogos sobre pessoas que não concordavam com a dinâmica indígena de consagração. Então, assim, a gente está esquecendo a origem. E é a origem que está na cura. A gente pensa... É que a gente está acostumado, assim, a tomar o comprimido e a dor de cabeça ir embora. Mas não é o comprimido, né? De onde veio a dor de cabeça, ser humano? Questiona primeiro de onde é que veio... Não tenta entender com a cabeça, primeiro. Sente teu corpo, respira. Aí vai entendendo o que é que está acontecendo no teu corpo, vai observando, antes de tentar simplesmente abafar, reduzir e solucionar. Às vezes a gente só está querendo soluções, mas a gente não tá encontrando esses livros, né? E aí... História da maconha em quadrinhos. Sabe? Existem muitas maneiras de aprender. Eu acredito que, assim, não é que as pessoas não estão querendo aprender. Assim, na internet a gente recebe 10 informações ao mesmo tempo, as crianças não conseguem passar 40 minutos prestando atenção em uma coisa só, mas porque... Segundos, né? Em minutos a gente tem várias informações. Então, a forma de aprender hoje em dia está mudando. Então, como a gente pode adequar a natureza também e trazer a natureza para essa forma de aprendizado, né? Porque eu não acredito que as pessoas simplesmente estão fazendo isso porque querem o mal dos outros ou querem o próprio mal, né? Elas só estão precisando de ferramentas. E aí eu achei muito interessante como fizeram, né? O pessoal do Sou Cannabis. Eu encontrei, assim, com o Instagram eu sinto que eu procuro sempre fazer isso, sabe? Simplificar, porque eu tenho uma outra maneira de aprender também. Para mim, me custa, às vezes, prestar atenção em alguma coisa e manter minha atenção durante muito tempo. Então, eu sou meu próprio material de estudo. Então, quando eu vi isso aqui, eu achei irado, porque é tipo uma história de quadrinhos sobre a história da maconha. E é assim... Eu vi por Instagram, depois a gente se comunicou e tal. E... Sabe? É muito incrível.
como eles conseguem explicar coisas muito básicas através de desenho, de cores, de formas. Então, como a gente volta para a natureza, a gente precisa ir ABC sempre, né? Entender que a gente não sabe de nada, nem precisa saber. E ir voltando a esse letramento. E eu gosto muito disso aqui. Ou dessas cartas também, que é outra forma de aprender. Essas cartas super trunfo são muito boas. Que aí você aprende jogando, né? Você aprende fazendo coisas. Isso é um super trunfo de maconha, para quem não sabe de casa. É muito legal, muito bem feito. Eu não lembro quem que fez ele. Esse aqui foi o Abre Gaveta, junto do Bem Bolado, do G-Seeds, Renmu, Dutch Passion também. Então, eu achei interessante, assim, isso também foram coisas que me abriram muito durante o Expo Cannabis, né? Que a gente entrou numa outra dimensão e toda essa escola eu sinto que a gente precisa facilitar, né? A gente precisa realmente pegar a mão do outro para conseguir criar essas comunidades de diálogo, né? Não é simplesmente ir para a Ayahuasca, mas as comunidades de Ayahuasca, como elas se formam, como elas também te dão suporte de existir, né? Como você pode treinar várias formas de ser família, né? Exercer diferentes papéis dentro de uma comunidade é tão importante quanto tomar ayahuasca, né? Você se autorresponsabiliza, né, pela sua comunidade, pelo seu papel na sua comunidade. Eu acho que aí vem muita sabedoria, né? Que às vezes a gente fica preso nessa sabedoria, como a gente foi induzido a conhecer, ocidentalizada e muito focada em conhecimento e medir, né, competir. Eu sei mais que você, aquele cara ganhou um prêmio. E na verdade, eu acho que o futuro está em voltar. O Ailton Krenak fala muito, né? O futuro é ancestral, né? A gente tem que voltar para o passado. Sim. A gente esquece que tem muitas formas de comunicação na natureza que a gente não é ciente que existe. Exato. Eu vou ter que citar um estudo, mas é um estudo muito maluco. Um cara queria avaliar, um pesquisador, o efeito da ação, literalmente, do nosso pensamento, das nossas ações, sobre o potencial medicinal das plantas. O poder das nossas ações sobre os... como? Assim, ele plantou um jardim de plantas supostamente medicinais. E falava coisas para elas? E ele literalmente expressava para as plantas, através de tanto falado quanto meditava no meio das plantas, fazia meio que um... Isso tem alguma coisa a ver também com aquele cara da água? Que É fala parecido, água? é bem parecido. Mas teve alguma base? Ele usou essa... Eu não sei dizer. Mas eu li num negócio que citava os dois, então eu imagino que estava indo nessa linha. Mas e aí? De conectar. O que rolou? E ele avaliou, literalmente depois de um tempo, algumas coisas sobre as plantas, níveis dos compostos, né, que são medicinais, presença de insetos nas plantas, né, para polinizar, claro. Biodiversidade do solo, então mais fungos, mais bactérias naquele solo. E ele plantou um outro jardim com as mesmas espécies longe que ele nem ia. Tipo, deixava lá. Tá. Ele só ia, sei lá, botar água e já era. Ok. E o jardim que ele dedicava atenção tinha, tipo, muito mais massa seca de planta, ou seja, muito mais plantas, né? Muito mais peso de plantas. As plantas tinham muito mais compostos. Tinham compostos mais específicos para as coisas que ele tinha de doença. Tipo, literalmente as plantas estavam trabalhando para ele. Sim. Trabalhando na nossa lógica, né? Estavam ajudando ele. Estavam tentando, basicamente, oferecer para ele uma cura. Tá? Você tá com esse problema. Esse foi o resultado? Ele encontrou isso. Então, peraí. Aqui ele deixou... Eu acho que eu me perdi, então. Aqui ele deixou sozinha... Não mudou... Comparado com aquele que deixou sozinha, esse outro jardim tinha muito mais compostos medicinais, tinha muito mais... compostos específicos para coisas que ele precisava. Mas então, isso que ele deu para essa plantação que ele cuidou, ele também deu substratos? Ele também deu... Sim, ele deu... se eu não me engano, o adubo era a mesma coisa. O adubo era a mesma coisa, tá. Ele só mudou essa intenção que ele colocou no cultivar das plantas. E aí, no cultivar, ele também ia lá falar com elas? Falava, ele ficava no jardim horas, falando com as plantas, andando no meio das plantas, sentava para meditar no meio das plantas. E
isso, as plantas literalmente que- começaram a produzir coisas que ele precisava. E aí, nesse mesmo lugar, citavam uma outra coisa bem antiga. É um outro, tipo, não sei se é um estudo oficial, porque eu não achei. Mas uma pesquisadora italiana que falava que você começa a plantar plantas medicinais, elas fazem uma leitura da comunidade que está ali na volta, e elas começam a produzir coisas para aquela comunidade. É muito maluco pensar isso, né? Isso não deveria ser possível. Mas ela conta casos, tipo, específicos de coisas que... Pô, o alecrim, né? Na Itália, é uma das plantas medicinais mais usadas é alecrim. Todo lado, assim. E ela explica lá, tipo, tinham comunidades onde as pessoas moravam, que as pessoas cultivavam alecrim, que precisavam não sei o quê. Ele tinha muito mais compostos variados medicinais do que um alecrim que se encontrava perdido na natureza. Sim. Porque ali ele estava literalmente meio que agradecendo as pessoas por, vocês estão me cultivando, eu vou dar um retorno aqui para vocês. Eu acho que é isso, assim, a gente pensar que é impossível que isso aconteça, a gente realmente não entendeu a essência humana, né? Uhum. Quando a gente está num ambiente, a gente altera a nossa relação com esse ambiente, a gente se altera, né? Eu, pelo menos, quando eu tô num lugar e que eu vou para outra cidade, eu já altero minha personalidade totalmente. Total. Não porque eu quero ou porque eu quero agradar, mas porque existe uma outra demanda de energética, né? Aí quando a gente começa a falar de energia, de vibração, aí as pessoas, é hippie. Não é hippie, gente. A gente tá num ambiente, a gente tem nossa... A gente lê mentes, assim, a gente lê mentes porque é tudo uma mesma energia que circunda. E a gente precisa se limpar para a gente conseguir alcançar com essa anteninha as mesmas informações, entende? E aí eu acho que é super coerente pensar que as plantas fazem isso, porque a gente também faz de outras perspectivas, né? Sim. Como a gente, às vezes, assim, pensa que as plantas são seres... não se comunicam, né? Imagina. Coisa assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, assim, só se a gente pensa todo o chão, tudo como o próprio cogumelo, o micélio, né? Eles permitem que as árvores se comuniquem entre elas. Então, é tipo uma rede neural mesmo. Então, se a gente começa a ver essas conexões, a gente facilita para a gente poder observar a natureza e aprender o que a gente fazer com ela e o que a gente fazer com nós mesmos, né? E criar essas comunidades e tudo. E imagina o potencial que a gente teria se a gente entendesse isso e aplicasse de forma... É que a gente gosta muito da dualidade, né? De pensar que para ter bom tem que ter ruim, que aprender com dor, né? A gente começa a complicar para nós mesmos de uma maneira que é tipo, gente... Se não sofrer, Se não sofrer, não valeu, né? Se não bater, não tem como a criança aprender que é bom ou ruim. Isso é tão enraizado na nossa cabeça, isso é tão maluco. E a gente precisa simplesmente existir e aprender. Tipo, é muito complicado quando a gente aprende com a dor, porque aí a gente associa o aprendizado à dor e a gente deixa de aprender. Porque a gente pensa que sempre vai ser um julgamento, sempre vai ter alguém querendo te maltratar ou mostrar que sabe mais, né? Então, o aprendizado ele tem que vir da semente mesmo, como a gente colocou a sementinha lá, né? Então, como a gente colocou a semente... E como ela fez brotar, a gente vê esses exemplos que você deu, né? Como a gente nutriu o ambiente ao redor dessa semente, como essa semente cresceu, é como a gente vai ver o que essa semente tem de potencialidade, né? Mas se a gente realmente não está sabendo adubar a terra e depois a gente vai julgar a semente de não ter crescido, né? Isolando ela de tudo que era natural para ela, no caso, um terreno, coisa assim. Colocando ela num jarro e pensando que, não, agora eu vou... Sem saber o cultivo, né? E trazendo dor, essa semente não vai gerar coisas boas, né? E a gente perdeu um pouco dessa noção. Perdeu totalmente, eu diria, né? Porque até eu que estudei agronomia há 5 anos, a gente não fala zero sobre isso, né? E quando o pessoal que estuda permacultura, que estuda agricultura sintrópica, não o curso de agronomia... Sintrópica, o que é sintrópica? Sintrópica é um conceito de integrada com o ambiente, né? Ah, tá. Mas agricultura sintrópica. Sintrópica. Gosto. SN. É basicamente esse conceito de integrar a agricultura com o ambiente. Agroflorestas, você não tira as espécies que estão ali para cultivar. Você inclui as espécies que você quer cultivar, você faz manejos integrados, você faz coisas assim. E
E se a gente fizesse isso no mundo, a gente teria muito mais abundância alimentar, de forma muito mais interessante, mas... Comer as comidas da época também. Isso, sazonalidade. A gente não Sim. deveria estar comendo tudo o ano inteiro. Não. Isso é muito Inclusive, errado. não sei se você sabe, mas assim, a época dos cogumelos, pelo menos no Uruguai, mas a época dos cogumelos e dos limões é ao mesmo tempo no Uruguai, né? Não sei se em todo lugar, mas eu tive essa informação lá e eu levei pra mim para sempre. É, no inverno, normalmente. Os dois juntinhos estão ótimos, inclusive, se vocês souberem. O famoso lemon tech. Um lemon tech, sim. Mas eu acho que isso, eu gosto muito da filosofia da permacultura, sabe? Uhum. Isso que nenhum problema também... todos os problemas se tornam solução, tá ligado? Então, se uma cabra vai e faz cocô, você que tá cuidando da cabra, né, e não tem onde colocar esse cocô, aí você faz uma horta para utilizar esse cocô. Então, você vai utilizando a ciclicidade dos problemas para não apenas reclamar do cocô e simplesmente descartá-lo de qualquer maneira, mas dar função às coisas, né? Então, acho que a permacultura, assim, eu tive um tempo na fazenda de permacultura. Meu Deus. Eu não sei por que é tanta alarme. Eu tive num tempo numa fazenda de permacultura onde eu tive muito desses ensinos, sabe? E foi muito interessante ver essa ciclicidade sendo botada no PowerPoint, sabe? É muito interessante para mim, porque é aquela forma, assim... Fazia muito mais sentido para a minha vida ter escutado a galera falando de planta do que quando eu vejo, talvez, os psicólogos tentando explicar que os meus problemas é que eu preciso saber dos meus problemas para poder solucionar, quando, na verdade, é muito mais simples. Eu foco tanto nos problemas, onde eu boto o foco, né? E aí os psicólogos falam dos problemas tanto, e se eu boto o foco nos problemas, eu não vou ter a possibilidade de olhar outras soluções, outras coisas, né? O que é que eu vou dar de função a esses problemas na minha vida, né? E aí a gente tem essa diferença entre a psicologia ocidental e oriental, sabe? Que tipo, a psicologia oriental, eles já desfocam mais do problema para conseguir esvaziar a cabeça, nesse sentido de sabedoria, né? Esvaziar a cabeça para conseguir absorver mais informações, para conseguir ter a sabedoria, né? De simplesmente... Quando a gente está com a cabeça cheia, eu sinto que a gente não consegue dar atenção ao que está realmente acontecendo. E aí eles falam muito disso, sabe? E aí, no caso da psicologia ocidental, ou dos pensamentos ocidentais, a gente pensa que quanto mais a gente sabe, melhor a gente é, mais coisas a gente precisa saber, né? E a gente se dissipar um pouco desse entendimento. Eu gosto. Eu tenho, para mim, eu sempre fui partidário dessa filosofia de que a gente cria a nossa realidade, né? Se a gente ficar pensando em problema, você vai ficar ansioso, você vai ter problemas. Sim. Você vai criar outros problemas. Sim. E se você sai desse paradigma e começa a tentar dar um passo para trás e relaxar um pouco mais sobre as coisas, é impressionante como as coisas ficam mais fáceis. Sim. Né? As coisas se simplificam. E eu sempre soube disso de alguma forma, mas eu não botava em prática. E tem mais ou menos uns 6 meses que eu decidi, tipo, eu vou botar essa parada em prática. Eu vou... Quando tiver difícil, eu vou sentar e vou respirar, vou dar uma meditada, vou tirar aqui 10 minutinhos, vou sentar quietinho e vou respirar. Vou fazer minha reza, né? Meu pedido. E é impressionante o resultado. É impressionante. Muda completamente. Antes eu chegava, sei lá, coisa simples. Chegava em casa, tinha louça na pia. Vou ter que lavar a louça. Meu Deus, criava aquilo uma coisa desse tamanho. Sim. Agora, tipo, chega em casa, tem louça, já lava, pronto, acabou. Em 5 minutos deixou de ser um problema, já tô relaxado, não chegou a ser um problema. É uma coisa, tipo, de dia a dia, de todo dia. Então, assim, é difícil querer que as pessoas apliquem isso na vida, né? Porque a gente vive numa sociedade muito doente. Mas eu tô cada vez mais certo de que essa é o caminho. O caminho. Assim, a gente tem que parar de racionalizar tanto as coisas, os problemas. Cai tudo de volta, pra mim, cai de volta naquela história do pescador, assim, que a gente cria muito problema eu inútil. gosto muito dessa história. É muito bom. Não sei se é a mesma que você tá pensando. É o que ele diz que gostaria, que o empresário, rico chega pra ele. Chega e vê o pescador sentado, deitado na rede, tipo... E pra quê? Pô, o que você tá fazendo? Eu tô descansando. Por que você não tá pescando? Eu pesquei de manhã, já peguei peixe pra gente comer, voltei pra casa, minha mulher fez almoço, agora tô aqui de boa na rede.
Ah, mas você vai pescar. Pô, você tinha que pescar mais. Pra poder Por que vender. eu vou pescar mais? Pra você comprar mais peixe, vender mais, ter mais peixe, vender mais peixe. Aí com o tempo você consegue juntar dinheiro, você contrata outros pescadores pra pescar pra você. Aí você abre uma fábrica, aí você tem a E pra peixaria. quê? Você E pra quê? E pra quê? No final, pra quê? Ué, pra você poder descansar, pô. Aí o próprio empresário... É. Aí um mesmo... Acho que o rolê, assim, eu gosto muito da psicologia. Não é que eu não gosto, né? Mas a psicologia traz isso, né? Você mesmo se auto-escutar. Olha o caminho inteiro que você tá fazendo pra você... chegar no mesmo pra lugar. chegar no mesmo lugar. Você descansar e poder pescar. Às Então. vezes é isso, assim. O que eu vejo com as microdoses, por exemplo, é como vão dando várias voltas na nossa cabeça, né? E vão dando várias voltas e as microdoses permitem, assim, os cogumelos, por exemplo, né? Microdose com cogumelo permite com que o seu cérebro faça novos caminhos, né? No caso, está habituado a fazer um caminho só. E aí o que os cogumelos fazem é permitir abrir novas vias de caminho para que esse cérebro também possa ser aproveitado, né? Se a gente utiliza tão pouco do nosso cérebro, como a gente pode realmente aproveitar dele de uma maneira mais ampla, né? E aí, vendo assim como ele funcionou para mim, né? A maneira com que eu consegui aprender com ele. Eu lembro que eu estava num processo de luto e eu lembro que eu vinha muito esse pensamento do aprender a aprender, né? A gente esquece um pouco de como aprender as coisas, de como simplificar as coisas, para que o ensino e a maneira de se explicar seja tranquila e fácil, né? Que o diálogo flua, mais simples. E aí entrar nessa do tipos de conhecimento, né? A gente esquece, às vezes... Tem que ser divertido, né? As pessoas pensam que engajar, tem que ser uma coisa... eu aprendi isso com um professor que eu tive muita sorte de ter ele no 3º ano, se não me engano, do ensino médio. Sempre a gente aprende matemática, é uma coisa muito rígida, né? O professor vai lá, bota as equações, os nomezinhos, você tem que decorar isso aqui, tem que decorar aquilo ali. Ele ensinava a história por trás do negócio. Por que o cara inventou aquilo ali? Por que foi inventado o telescópio? Sim. Cara, ele inventou o telescópio, ele queria, obviamente, ver estrelas. Claro. E entender melhor. Sim. Mas na época, isso não fazia nenhum sentido. Então, para que ele vendeu o telescópio? Porque você olhava no mar, você enxergava um navio muito mais longe do que ele estava. Era o telescópio antes. Então, assim, você estava aqui, você só enxergava um navio inimigo quando ele já estava perto e aí fudeu. Sim. Se você tem um telescópio, você enxerga esse navio muito mais longe, Só você tem muito mais tempo de se preparar, ou de fugir, ou de fazer o que você quiser, ou até de ir para cima do cara. Então, ele vendeu com esse propósito. E aí junto você, né, tem que saber de calcular a distância, saber, né, fazer várias equações. Acho que a coisa é isso, tudo que a gente faz tem que ter função, né? Exato. Se não tem função, a gente não tem como aplicar e... só que aí quando a gente aprende isso na escola, parece que se botar uns números ali para... Mas aí quando a pessoa sabe explicar de uma maneira que, tem um contexto, vamos lá, né? Aí você consegue realmente se embasar no... era por isso. Eu tenho muito isso, assim, eu só consigo aprender se eu realmente estiver ou vivenciando, ou experimentando, ou porque senão não me atrai a atenção, sabe? E assim, eu tive boas notas na escola, eu conseguia passar muito bem, obrigada, nunca repeti nenhuma matéria. Acho que eu fiquei de recuperação em religião, tá ligado? Uma vez. Porque a professora me odiava. Mas nunca tive assim, problema com conhecimento. Um problema com conhecimento. A coisa era Mas eu sentia que as coisas que me engajavam mais, que me faziam realmente vibrar e me atingia o hiperfoco, assim, do quero saber mais, era quando vinham os professores para me explicarem um âmbito maior, né? A função maior de tudo aquilo. E aí eu consegui, é por isso. E é tão bom quando você encontra um professor, assim, né, que não só está disposto, mas que tem esse conhecimento de explicar de onde veio, por que isso era importante, e aí faz você viver aquilo quase, né? Você entra na história do negócio e se imagina vendo o naviozinho longe, aí você entende que para calcular isso aqui tem uma fórmula. Pô, claro, faz todo sentido. Agora a gente chegou no caminho certo. Eu acho que e não para passar no vestibular, sabe? Eu acho uma coisa tão é. idiota, assim. Não, você tem que estudar porque é um conteúdo do vestibular, você tem que saber. Isso não vai estimular você, porque a gente fica muito preso ao futuro e ao passado, mas a gente nunca está no presente, né? Então isso também é um déficit do nosso tempo atual, que é pensar que sempre tem algo para fazer e sempre
tem algo que você não fez. Então, sempre com a culpa e sempre com a ansiedade. E aí a gente quer pessoas sãs. Ao mesmo tempo disso, então vamos dar comprimido pra galera ficar sã, mas vamos pensar no futuro, porque todo... Então é um círculo que a gente mesmo vai nutrindo, né? Quem mais toma hoje ansiolítico e remédio para ansiedade é estudante. Então. É jovem. Isso é muito preocupante. Eu acho que também... Exatamente porque você falou, porque ele vive no futuro. Você está estudando para uma prova, você está estudando para o vestibular. Você está lá, você tem que lembrar do que você leu antes. Por que você não ensina Ao agora? mesmo tempo, Vive agora. Você tem que estar sim. aqui agora presente, aprender, para aplicar. Mas ao mesmo tempo difícil, que, assim, a própria instituição, a escola, ela tá, assim, você vê o Waldorf, né, que as crianças aprendem a ler com o próprio corpo. Então, fazem a letra A, fazem a letra B, fazem a letra C. Que bom utilizar o corpo para a gente aprender as coisas, né? Que bom a gente se apropriar do que é nosso, para a gente ensinar a criança a ser criança de uma maneira que ela possa aprender mais do mundo e expandir mais o seu mundo, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, tipo, e pensando nos psicodélicos, eles fazem a gente experienciar como professores mesmo, né? Eles falam nossa língua, fazem a gente experienciar com todas as sensações, com o corpo, com visualização, conta a nossa história. Se a gente está com alguma coisa ali na cabeça durante muito tempo... Completamente imerso. Você imerge de um jeito onde você está ali. É tudo isso que você viveu está sendo visto, está sendo apoiado, suportado por essas plantas, né? E, por exemplo, a ayahuasca, né? O cogumelo, por exemplo, que trazem você diretamente para dentro desse portal, onde você vê tudo que você está vivendo, né? Tudo que você está sentindo, você sente mais forte. E você tem a possibilidade de ver que todas essas verdades que a gente pensa que são verdades e que a gente coloca numa caixinha, simplesmente não existe. Então tem a morte do ego, né? Eu acho que a morte do ego é quando a gente realmente entende, ok, então nada do que eu penso ser verdade tudo que eu crio se torna realidade. Então o mundo é um mundo cheio de possibilidades. Então a gente sai dessas caixinhas do pode, não pode, bom, ruim, gosto, não gosto. A gente sai dessas caixinhas duais para a gente entrar nas caixinhas de o que é isso, né? Há um espectro muito grande do que é isso. Eu não preciso pensar ou criticar ou gerar dúvidas sobre isso. Eu preciso ver a criatividade da vida, né? Acho que essa é a escola da vida. É assim que a gente deveria aprender tudo. É assim que a gente deveria ensinar a nós mesmos, é assim que a gente deveria ensinar nosso irmão, tá ligado? Não quero que você saiba porque tem que saber, eu quero que você saiba aquilo que você quer. Você gosta de cogumelos? Vamos aprender, ó, vem cá. É aqui do cocô da vaca que sai o cogumelo que você tá comendo, né? Ó, às vezes a gente tá na merda e é da merda que a gente cresce, sai e se transforma num cogumelo. Que lição mais poderosa que essa, uma coisa tão nobre como um cogumelo. Entende? Então, você está procurando os cogumelos, vamos aprender com eles. Você está querendo falar da ayahuasca, vamos observar o cipó se enredando em toda a natureza. Vamos observar como é que o cipó se juntou com a chacrona. Como foi isso? Os indígenas, eles escutavam as vozes dessas plantas. Eles atinavam porque elas eram professoras, né? Então, como a gente entra nessa escola? Observando, silenciando, meditando, né? Usando nosso corpo, usando nossa alma, para a gente entrar nesses psicodélicos com o coração, né? Porque, assim, quando eu falo psicodélico, não, recreativo, não recreativo, você concorda com isso? Cara, assim, eu concordo que se eu chamo você para conversar e eu fico no celular, a gente não vai conversar e eu fiz você perder o tempo. Isso é falta de respeito. Se eu chamo a ayahuasca ou se eu chamo os cogumelos para conversar e eu me coloco em situações onde eu não vou estar escutando o que ele tem para me falar, festa, é falta de respeito. Eu trato a natureza como eu gostaria de ser tratada, né? Então, não, você não pode acender o incenso com a vela por conta disso. Existem ritualísticas que eu entendo, eu respeito bastante, mas eu simplifico de um jeito onde as pessoas elas possam ter um lugar seguro para ser quem elas são, porque é que nem criança, se eu vou limitando, a criança deixa de querer se mover, querer se mostrar e reduz sua voz. Eu, pelo menos como criança, fui muito agredida nesse aspecto. Então, eu tinha que lidar com emoções dos adultos, onde eu
precisava reduzir as minhas ações para que não causassem dor ou raiva ou frustração, sabe? E como é difícil a gente entrar numa escola desse jeito, né? Como é difícil a gente sentar numa cadeira e ficar observando ali um professor falar 10 mil horas sem realmente a intenção de gerar um diálogo, né? Eu diria que é impossível, a gente que força as crianças. Exato, é um sistema que não funciona. Então, assim, quando eu penso os psicodélicos e como respeitar e como entrar nessa escola, é muito mais simples do que o pode e não pode. Agora é como. Como e quais. A gente conhecer o nosso próprio corpo é entender que somos uma tecnologia perfeita. Se eu tomo camomila é para ficar mais calmo. Se eu tomo café, o tempo vai acelerar. Se eu tomo ayahuasca, eu vou trabalhar questões da minha vida que não estão resolvidas. Preciso. Então, assim, sabendo como o nosso corpo está, sabendo o que precisamos, sabemos o que estamos comendo, a gente precisa saber o que estamos comendo. É simples assim, porque tudo é psicoativo. Né? Nosso estômago, ele produz hormônios de Serotonina serotonina, produzida no né? intestino, No intestino, imagina. Então, tudo que eu como influi diretamente nas nossas emoções. Olha que simples. Sabe? Aí eu vou, por exemplo, eu não vou questionar as pessoas que comem carne. Não vou questionar esse aspecto. Vou dar o meu exemplo, tá bom? Eu tenho muita testosterona. Eu tenho o máximo de testosterona que a mulher pode ter. Não tenho policisto nem nada, tanto que eu tenho barba e tudo, E aí, certo, isso é um fato. Quando eu comia carne, meu emocional, ele ficava muito mais, sabe? E aí eu sinto hoje que sem comer carne eu tenho um emocional mais equilibrado. A galinha também, a carne de galinha tem muito hormônio, então meus ciclos, tudo isso, sabe? Então eu fui conhecendo o meu corpo de um jeito. O trigo também, por exemplo, o trigo ele me deixa com nasalada, me entope o nariz, o leite também. Então eu fui conhecendo o meu corpo, entendendo por que e como ele funciona a partir das coisas que eu como. Simples assim. Porque meu corpo é uma tecnologia, ele é perfeito. Acho que a sociedade veio trazendo pra gente essa ideia de o corpo precisa aprender a fazer as coisas. Você não sabe, o seu corpo precisa desse medicamento, disso. E aí a gente começa a perder esse aprendizado com o próprio corpo, esse experimentação com o próprio corpo, para dar lugar a uma medicina que quer dizer que a mulher tem que parir deitada. Entende? Quando gravitacionalmente não faz sentido, você tem que estar acocorada, você tem outras posições para parir, mas para facilitar a vida dos médicos, entende? Então, assim... a gente vive, lembrando que a gente vive no país que mais faz cesarianas e que médico mais adora marcar a data para o neném nascer, que é a coisa mais bizarra. Eu nasci, assim, de cesariana. E, assim, quando a gente vê, já que gostamos tanto de olhar para fora, né, e dizer, fora é melhor. Tá, quando a gente vê as sociedades avançadas, assim, né, chamar de avançada. Quando a gente vê outras sociedades, a gente vê que o parto natural, ele é muito bem visto e muito bem querido na Nova Zelândia, por exemplo. Mas até nos Estados Unidos, que é a sociedade mais medicalizada do mundo, eles... O parto natural. Só vai para cesárea se precisa ir para cesárea, né? Porque a gente vem pensando que o nosso corpo é burro. Aí a gente vem estupidecendo o nosso corpo com açúcar, com café. Essas são as verdadeiras drogas. Vocês querem dizer e julgar droga? Café e açúcar, né? Assim, claro, o café ele é sagrado também, né? É feito ritualisticamente. Se a gente consegue ritualizar o café também. Mas é tudo a quantidade. Não, é a quantidade, né? E essa mania que a gente tem de refinar as coisas. Refinar, né? Potencializar, né? O açúcar, ele é uma substância que está ali na cana. Perfeito. Tá, né? Na natureza tem um puta valor É um biológico. Cristal, basicamente, né? A gente olhou para aquilo e pensou, como eu posso transformar isso numa cocaína? Como eu posso potencializar isso? A gente já fez isso com outra planta, vamos fazer com essa aqui também? E aí a gente vai criando a gente vai transformando essas tecnologias em problema, né? Quando aí a gente volta, né? Quando eu não sei o que é que eu como, quando eu não sei o que é que eu estou realmente utilizando, eu perco a autonomia do meu corpo e aí eu vou me medicar. Então, se eu como muito açúcar, aí eu começo a me medicar para problemas que eu nem tinha. E aí esse remédio vai me causar efeitos colaterais que eu nem precisava. E aí você entra na roda e vai-se embora. E a moda agora é tomar remédio para não ter fome.
Isso, você sabe uma coisa que eu descobri? O THCV. Sim. O THCV é incrível para Ele é retirar basicamente a ele tira a fome. fome, ele regula a fome. E eu vi esses dias, porque eu vi pessoas tomando medicamentos horríveis para a fome, assim, horríveis, onde você perdia a noção do que está fazendo. Fato curioso. E aí... O primeiro medicamento que tentaram fazer à base de de canabinoides em geral, para mexer com o nosso sistema endocannabinoide, era esses que agora estouraram, esses Ozempics da vida. Eles tentaram usar A mesma porque eles se lógica. ligaram que regulava o apetite, então tentaram criar uma molécula para diminuir o apetite. Só que aí deu uma série de outros problemas e não, eles tiraram de circulação, não lembro o nome do remédio. Tá aí a tecnologia que eles queriam tanto trabalhar, né? Mas aí tiraram de circulação, deu uns anos, voltaram agora com os Ozempics e o Mounjaros da vida aí, que tá uma febre. Assim, a coisa é essa, assim, quando o ser humano mete a mão, tá, a natureza ela é muito criativa. O ser humano vai tentar reproduzir a natureza, tentar fazer melhor do que ela. Aí ele vai, complica tudo, caga tudo. Aí vamos lá tentar... O que é que aconteceu? Ah, não, a natureza que é ruim. A natureza que não sabia fazer a coisa. E eu não digo nem a questão da complicação. Se fosse uma complicação que a gente tivesse de fato tentando melhorar, ainda até aceitaria. Mas é uma complicação que a gente está só tentando transformar num produto. Solucionar problemas que não existem. A gente faz o problema. E transformar num produto. Também. Tipo, você quer pegar uma plantinha, patentear uma coisa que tem nela, que tipo, a planta expressou isso, você está patenteando, como se tivesse inventado. Sim. E transformando isso num produto, para poder vender. Uma coisa que estava dentro de uma planta. Sim. Então, assim... Esquecendo da origem dela. É uma complicação tão estúpida, sabe? Tipo, usa a porra da planta. Eu sou muito favorável a fitoterápicos, porque eu acho que as respostas estão muito ali. Sim. E se você leva uma vida minimamente... De novo, não abusando dessas coisas que são maléficas para o nosso sistema, você não vai ter doenças tão graves a ponto de precisar de um medicamento. Mas a coisa é essa, com a poluição que a gente tem hoje em dia, é quase impossível, assim, a gente realmente ter uma vida natural, porque o nosso corpo, pelo menos, posso ser vegano, eu não sou vegana, mas limpar meu corpo completamente. Se ao meu redor continua tendo essa poluição, eu vou estar por tabela consumindo. E ser vegano também não é garantia, né? Porque os vegetais todos estão todos com agrotóxico. Aí a gente... O problema, ele é gigante. A solução... Eu gosto muito, assim, se eu vou criticar alguma coisa, eu sempre gosto de trazer soluções. Tem que trazer solução. Porque senão é já tipo... gostei muito mais agora. Não, nos amamos sempre. Mas o problema é grande. O que a gente está fazendo aqui, basicamente, é conversar, né? Sobre essas possibilidades e como a gente pode olhar com mais amor e mais carinho a todas essas problemáticas. Mas se cuidar, né? Eu acho que fazer hortas, eu acho muito terapêutico, muito importante. Jardinagem é o melhor exercício físico que você pode fazer. Você não precisa correr, você não precisa ir na academia. Você quer viver bastante? Planta uma horta. Perfeito. Planta uma horta, cuida dela, aprende com ela. Come dela. Isso era uma coisa engraçada. Eu estudei agronomia, né? Obviamente tem muitos colegas agrônomos. Eu tinha um amigo veterinário, nunca estudou nada sobre plantas, só estudou animais, mas ele, num certo momento, acabou indo morar no campo, porque decidiu plantar nozes, especificamente, e começou a plantar várias outras coisas junto, e ficou meio fascinado por esse mundo de permacultura, agricultura sintrópica, né, integração. Ele sabe muito mais de agricultura do que provavelmente eu sei e provavelmente 99% dos meus colegas agrônomos sabem, sem nunca ter feito uma faculdade de agronomia. Porque ele está lá vivendo. A vida, ela é bem autoexplicativa, né? E, enfim. Mas me conte aí, Amanda. Você tem uma vivência larga em outros países, né? Você rodou o mundo aí de mochila nas costas. Sim. Conta um pouco pra gente essa rodada de mundo que você teve. O que você aprendeu com isso tudo? Desde o começo... Como é que você saiu? Aliás, uma mulher de Garanhuns... Conseguir sair de lá pra conquistar o mundo, né? Você já rodou vários países. Eu gosto. Como que você começou essa jornada e o que te levou a fazer isso? Eu gosto de como eu me inquieto
né? Como a inquietação, ela é um agente de mudança, né? A gente às vezes se inquieta e tenta se conformar, mas eu me inquietei bastante e a partir disso muitas coisas foram se transformando, né? Eu fumei a primeira maconha no skunk, no bong, sabe? Porque meus amigos não sabiam que eu nunca tinha fumado e eu não conhecia da planta. Mas essa experiência me fez ficar chapada 2 dias. É psicodélico, basicamente. Eu tive visões, né? Eu tive visões de esferas, de formas geométricas, né? Então, realmente, eu tive uma experiência psicodélica sem nunca ter sentido nada disso. E depois disso, uma voz dizia: fica tranquila, vai dar tudo certo. Fica tranquila, estuda. Era uma voz muito... Porque foram 2 dias, né, que eu passei um pouco assim. E aí, depois eu saí de casa. Foi com isso que começou tudo. E aí, quando eu saí de casa, meu segundo psicodélico foi o LSD. E eu via portas se abrindo na minha cabeça dentro de um festival, assim, uma coisa muito linda, porque era um festival, assim, na minha cidade, Macuca, que chama o lugar. E era um festival muito cultural e tal, e eu lembro que esse ácido me abria portas na minha cabeça e ia mostrando, ó, tá tudo bem, olha, que cores, olha essas cores. Sempre em diálogos, né? E aí, com a ayahuasca, eu não senti nada. Eu lembro de tomar ayahuasca e ficar olhando, assim, tudo, e não senti nada. A expectativa, né? A gente cria medos e dúvidas e não senti nada. Mas no outro dia já comecei um projeto fotográfico que se chama Elas em Elos, que são as mulheres em conexão com a natureza. Então, é um projeto fotográfico desnudo mesmo, onde as mulheres dançam dentro da natureza e voltam a esse estado selvagem mesmo de existir, que para mim é muito curativo, né? Como se plantar na terra mesmo. Isso eu tinha 18 anos, quando começou, né? E aí eu entrei na universidade, fui fazer fotografia. E aí, com o tempo, esse momento, eu lembro dessa voz de novo, que tinha me falado, fica tranquila e tudo ficou bem. Essa mesma voz volta a falar na ayahuasca para dizer: a sua vida é ayahuasca. Só que eu não tinha nenhuma experiência, não conhecia, mas eu gostava daquela sensação de comunidade que tinha ali dentro, sabe? E aí continuou a minha vida. Eu conheci os Shipibos e tive uma experiência com eles, e aí foi que eu senti na primeira vez. Eu já tinha os meus 20 por aí, e eu sentia que eu saía do corpo, né? Aqui ou no Peru? Aqui. Eu encontrei eles numa viagem que eu fiz, fui para Fortaleza, de Pernambuco para Fortaleza, umas 12 horas, e do nada cheguei em uma fazenda onde eles estavam. E aí eu falo muito, né? Depende muito como você conta a sua própria história, né? A gente tem formas de contar a nossa própria história que são... E eu gosto dessa história. E aí, tomando com eles, consagrando com eles, eu lembro que vi uma energia muito de criança, de não estou preparado, o que você quer fazer comigo? Mas não era eu, sabe? Era algo tipo... E aí, um momento, simplesmente eu saí do meu corpo e foi incrível. Depois disso, eu passei um ano inteiro com a sensação de morte. Realmente, muitas coisas começaram a perder o sentido na minha vida, muitas coisas saíram da minha vida, e muitas coisas que eu pensava que eu queria foram embora. Isso junto a um relacionamento, né? E aí, um ano depois, eu reencontro esse Shipibo, o mesmo, e a gente faz uma cerimônia e eu sento na frente dele e digo: eu não estou sentindo nada, eu só estou vendo formas geométricas, mas toda essa dor, tudo que eu estou sentindo, porque estava assim, foi como um enxoval de coisas, né? Toda essa dor, eu não estou sabendo como fazer. E aí ele levantou e foi embora. Aí eu, sentada, fiquei lá, disse: tá, tudo bem, só mais uma pessoa aqui. E aí ele volta e como se fosse um bambu, assim, ele sopra na minha cabeça, no ori mesmo, sabe? E aí, a partir daí, eu começo a ver fogo saindo dos olhos, fogo saindo do ouvido, da boca, tudo era fogo. E era como que eu retornava assim pra mim. Uau. E aí a cerimônia acabou, minha ex-namorada veio me abraçar. Eu disse: eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde ir. E o nosso relacionamento tava acabando, a gente vivia junto, né? E eu não sei pra onde ir, não sei o que fazer. E fui pra Lua e dizia pra Lua: eu só quero que isso acabe. Uma semana depois acabou. E eu não sabia pra onde ir.
E foi o não saber para onde ir que eu fui para qualquer lugar. Então, o que eu achava que era um problema se tornou a solução da minha vida, sabe? Então, isso para mim sempre me faz lembrar e voltar a recordar de que tudo que me gera medo, basicamente eu tenho para aprender com e por, né? Mas eu sempre esqueço, porque a vida é assim, eu sempre venho para esquecer. Aí eu comecei a mochilar nessa época, eu tinha 22 anos. E essa mochila me levou ali para a aldeia multiétnica, onde eu conheci os Funiô, que eram da minha cidade. Eles são de Águas Belas, eles são 1 hora da minha cidade, mas eu precisei sair do meu estado. Para ir conhecer eles do outro lado, porque às vezes a gente precisa do olhar estrangeiro para lembrar quem somos. E eu reencontrei eles, a gente dançou, a gente cantou, a gente foi para Brasília fazer a primeira Marcha das Mulheres Indígenas. E aí eu estava no meio da marcha, acampando, com muita gente linda. Depois fui para uma comunidade Hare Krishna e tive uma experiência incrível, foi incrível. Realmente plantando, dançando, cantando a japa, sabe? Outra tecnologia, né, de meditação. Depois eu continuei meu caminho, fui para onde? Fui para Vipassana. Tava com inflamação no meu pé já fazia 6 meses. E é muito significativo, né? Tá viajando inflamação no pé. E coçava pra caramba, cara. Tem umas fotos horríveis desse pé, que era como um bichinho mesmo, mas todos os médicos que eu ia passavam pomada e não rolava. E eu tava com medo de que eu tivesse que voltar da minha viagem por conta disso. Mas aí fui no médico e ele disse é autoimune. Único. E aí quando eu fui pro Vipassana, passei 3 dias, a inflamação do pé sumiu. E aí segui os 10 dias em silêncio, muita raiva, muita coisa. E eu continuei. Depois de um tempo, eu estava em Florianópolis e decidi ir para o Uruguai. Eu quero ir para o Uruguai. Nunca tinha ido, nunca tinha saído do país. Não sabia que o Uruguai era um país legalizado, que tinha um aborto legalizado, que tinha maconha legalizada, que tinha... Eu não sabia o que era o Uruguai. Eu só fui pela inquietação de quero sair e tá barata a passagem, vou embora. E aí, isso já fazia 10 meses de viagem. Passei um tempo no Uruguai. As fronteiras fecharam. Você ficou presa lá por causa da Covid? Eu fiquei presa por conta da Covid. E aí foi que eu conheci os cogumelos. Olha. Porque a gente estava numa fazenda com várias pessoas de vários países, construindo um hostel. E aí eu conheci os cogumelos, onde a gente colhia do cocô da vaca mesmo. A gente ia pra fora, colhia, e a gente fez um secador, só que o secador usava o sol. Eu não sabia na época que não podia secar no sol, né, e tal. Então, os cogumelos que a gente colhia, basicamente, perdeu a potência. Mas a gente comia eles frescos mesmo. A gente tirava, comia mesmo. E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência com cogumelo, e numa comunidade que eu tive muito amor de participar. E aí a minha experiência foi realmente sair do meu corpo e dançar e me expressar. E eu lembro de sentir que eu era um coração branco, junto com um amigo que me abraçava, e que todos os meus outros amigos eram órgãos desse corpo, que se formava a partir desse coração. E aí foi que eu criei esse instinto de comunidade, né? Onde eu só quero e gostaria de viver em comunidade. Para mim é muito importante. Eu tenho um sonho de um dia ter uma casa dentro de uma comunidade onde eu possa receber, nutrir, né? Porque eu, como viajante, eu sinto que eu vou até repetir as frases de uma amiga, a Mayara, que ela dizia que viajante é que nem pássaro, né? Então a gente come a plantinha aqui e faz o cocôzinho ali, né? E aí existem pessoas que cuidam desses passos, né? E fazem essas plantas, essas sementes crescerem. Então eu hoje vivo num momento onde eu tô comendo sementinha, indo de um lado para o outro, mas eu acredito muito nesse estar em um lugar e poder nutrir essas sementes, né? E foi aí que começou tudo. Eu já estava para voltar, né? Mas aí depois não tinha mais para onde voltar, e eu gostei bastante. Aí foi quando começou toda a minha viagem, realmente, de 5 anos, né? Hoje em dia eu tenho 27, então já fazem 5 anos que eu mochilo. E dedico minha vida a conhecimentos ancestrais, conhecimentos psicodélicos, né? Conhecimentos em geral. Que legal, que história maravilhosa. Gratidão. Achei muito boa. A
A vida é bem criativa, na verdade. Eu acho ela bem criativa. Super. E essa dedicação que você tem hoje a comunicar isso, né? A ser como você falou, uma influenciadora psicodélica. Adorei esse Achei termo. chique. E isso eu acho um trabalho muito legal, porque isso tudo que a gente está falando, né? É educar de uma forma mais interativa para as pessoas entenderem, porque hoje eu acho que os psicodélicos estão gerando isso, né? É o que eu tento fazer aqui também. É um fascínio muito grande, se vendem promessas muito rasas, tem muita gente, não vou falar ruim, porque também é um julgamento meu, mas tem muita gente que vê nisso uma oportunidade econômica, né? Tipo, eu vou usar os cogumelos, vou usar a ayahuasca para ganhar dinheiro em cima do povo aí que quer usar a droga e, sei lá, se curar alguém, maravilhoso. Vendo o discurso de cura, mas não ajuda ninguém a nada, entendeu? Eu só dou Mas ali eu posso fazer um adendo? Claro. Eu acho que os psicodélicos, eles são tão inteligentes que eles utilizam até a doença para propagar onde eles têm que ir, sabe? Então eles utilizam até a ganância para chegar onde eles querem, onde eles precisam. Isso é um ponto de vista bem interessante. Mas é porque os psicodélicos a gente tá conversando, né? É isso que você quer, por isso é essa troca de a moeda de troca que você quer, pronto, toma isso. Mas faz o serviço que você tem que fazer. Eu tive uma vez, eu fui responsável por plantar muita maconha na minha vida, né? A gente chegou a ter mais de 10 mil hectares no Paraguai. Não de uma vez só, mas em 3 anos. E eu pensava isso. Uma vez eu tive isso em relação à cannabis, né? Que a cannabis me usava como um meio para ela se propagar em outros territórios. E aí uma vez eu estava tendo uma experiência com cogumelos e me veio isso muito claro, assim, de tipo... Basicamente isso que você acabou de falar, assim, que eu via na cannabis uma forma de ganhar dinheiro, mas que para a planta estava tudo bem, porque também era, beleza, se é isso que você quer em troca de me ajudar a me expandir, Claro. Porque a gente tinha toda, né, tipo, trazia semente da China, plantava no Paraguai, a gente propagava e tinha, né, milhões de plantas no campo. Aquilo era uma coisa que sempre me fascinava, e quando eu integrei isso numa experiência com a ajuda da psilocibina, foi uma coisa, tipo, me deu uma paz tão grande, assim, tipo, eu me achava um mercenário por estar fazendo isso. É tudo mutualmente funciona, né? Eu lembro, assim, que... É bem o que você falou, tem que relembrar às vezes, porque eu tava com uma visão agora disso na ayahuasca, no cogumelo, mas acho que... Eu acho que, assim, eu lembro uma experiência que eu tive no Daime, e foi onde eu recebi a confirmação que eu tinha que me fardar, né? Eu conheci o Daime no Uruguai, eu não conheci no Brasil, é uma doutrina brasileira, né? Mas, como, de novo, quando a gente vai para o estrangeiro, a gente acaba... Lembra de casa, A gente lembra de casa. E aí a maconha, a ayahuasca falava a mesma coisa da maconha, dizendo que onde ela está feliz, a natureza está em paz. E nesse dia eu sabia que ia ter a legalização e me mandava ir para o Brasil porque alguma coisa ia acontecer lá. E aí logo depois disso veio tipo cannabis. Aí eu fiz, nossa, sabe? Tipo aquela confirmação. Eu acho muito doido como elas comunicam com a gente, dizendo, gente, ó, tá tudo bem. Tudo já aconteceu, vocês só estão vivendo esse filme apenas para aprender com ele, apenas para desfrutar ele, né? Mas tudo aconteceu, não precisa se esforçar tanto. E aí eu tenho aprendido bastante nesse aspecto de receber as informações delas e dizer, você só está canalizando, fica fria. Você só é canal. Tá de boa. Complica não. Que maneira maravilhosa de ver a vida. Isso tira muita carga do ombro. A culpa, né? A culpa ela não tem pra que existir. A culpa ela existe pra controlar o outro. Quando eu deixo o outro se sentir culpado, eu sei que ele vai sentir a obrigação de fazer o que eu quero, né? Ou então, quando eu me sinto culpada, eu mesma me machuco, eu mesma me lastimo a mim mesma e me prendo dentro da minha própria ferida. Então, a culpa ela não é algo que eu tenha que sentir e venerar porque, como sou uma pessoa boa que estou sentindo culpa. Não, a culpa ela é algo criado realmente. As plantas não sentem culpa de nascerem, serem lindas, né? As mulheres sentem culpa de serem bonitas e de
serem abusadas a partir disso, né? Então, assim, a culpa, ela é objeto de manipulação, realmente. Então, a gente não precisa dela, né? Culpa é 100% a maneira número 1 que sociopatas e psicopatas gostam de manipular pessoas. Pois é. Porque a culpa faz a gente fazer qualquer coisa. Se a gente se sente Exato. culpado, você faz qualquer coisa pra parar de se sentir Você culpado. é sensibilizado, né? Você se sente sensibilizado. E aí eu acho que é isso, assim. A viagem, ela basicamente me ensinou a ver as coisas de uma outra perspectiva, onde eu precisava sair de onde eu estava para eu me ver em outras camadas, em outras dimensões, né? Para quando eu retornasse a mim, eu pudesse saber quem eu sou, né? E aí, depois de um tempo, eu fui para a Europa. E também foi no chamado da ayahuasca, foi no dito onde ela dizia, agora você já sabe quem você é. Eu fui pro... Aí, outra história, né? Que é também sobre como continuou essa viagem depois do Uruguai. Mas eu decidi soltar muitas amarras, muitas ideias de perfeição, porque eu sou fotógrafa, eu gosto de ter meu feed organizado. E quando a ayahuasca ela me falou qual era a minha missão, eu estava num estado muito deplorável das minhas emoções. Eu estava realmente num estado onde eu não sabia o que fazer mais. E eu tinha desistido mesmo, eu tinha passado por vários processos e eu lembro de simplesmente pensar, eu desisto. E foi no momento que eu disse eu desisto que ela veio me buscar mesmo, de carro, com amigos que disseram, vamos ali, que vai ter uma cerimônia de ayahuasca, na praia, assim, sabe? Isso lá? Isso lá no Uruguai, depois de ter ido pro Chile, depois de outros rolês, de tudo isso, aí foi que aconteceu. Aí o Uruguai, ele é um país que me traz muito essa sensação de felicidade e aprendizado, assim. Eu gosto muito do Uruguai. E Sou aí meio suspeito para falar. Sim. E aí foi lá que houve esse acesso a voltar para a medicina e ela me contar o porquê que eu existo, para que eu existo e que eu precisava falar. Porque antes eu sempre gostei de me comunicar, mas eu não sabia o quê. Aí o que eu fiz? Eu comecei a tirar foto. Com a fotografia não precisa falar nada. Eu mostro a foto e você entende o que você quiser, né? Eu fiz minha primeira exposição com 17 anos. Sobre meu bisavô e sobre as suas marcas, sobre suas mãos, sabe? Tipo, memórias afetivas sobre ele. Então, eu me autofotografava e eu contava a minha história através dessas fotos, né? Eu fui descoberta com 14 anos de idade, dentro de um banheiro católico, ficando com a menina. Então, minha sexualidade foi escancarada para uma cidade que é desse tamanho. Numa época que não existia toda essa liberdade que hoje existe, né? Então, eu passei por muitos processos emocionais sobre ser mulher, sobre ser lésbica. E aceitação de sexualidade. Sobre aceitação, sexualidade. Então, a ayahuasca, ela me permitiu voltar para mim de uma maneira que eu pudesse entender tudo isso, que era um caminho que era necessário ter sido feito, para eu poder hoje comunicar o que eu preciso comunicar. Na verdade, a gente precisa aprender a ser humano, antes de qualquer coisa, para depois a gente poder aprender a qualquer outra coisa. A gente precisa ser nosso próprio professor. Eu realmente acho que a primeira escola que a gente deveria dar para crianças pequenas é aprender a ser humano. Depois você vai aprender outras paradas. Aí fazer um foguinho. Cuidar de você mesmo, entender seu corpo, entender suas emoções, sua relação com o meio ambiente. Você tem que sobreviver, você tem que, né, como interagir com isso tudo sem ser um disruptor. O que é disruptor? Um disruptor negativo, eu deveria dizer. O que é disruptor? É disruptivo no sentido de você desbalançar, desequilibrar tanto um sistema a ponto de desnaturar ele, entendeu? Entendi. Tem um sistema, disruptor. sei lá, digamos um ecossistema, e você destruir tanto ele ou interferir tanto com ele que ele não é mais aquilo. Ele perdeu a essência dele. Ok. Disruptor. Só que eu acho que existem disrupções negativas e positivas. Você pode pegar um deserto e transformar numa floresta. Eu vejo isso como positivo porque você aumentou a biodiversidade. O deserto tem sua função, não estou tirando a função do deserto. Mas você sabe que a terra da Amazônia vem do deserto, vem do deserto do Saara, exato. Tipo, na verdade, tudo está perfeito do jeito que está. Só que o jeito que a gente interpreta ou vive, né? Às vezes a gente quer adequar tudo a nós.
Tipo, tudo tem que vir a partir, por e para mim, né? Acho que aí vem a nossa disrupção. Com certeza é um conceito subjetivo, né? Tem a ver com a minha percepção de mundo, de achar que um deserto é ruim e uma floresta é melhor que um deserto. A bagagem, né? Mas eu acho que também tem a disrupção negativa de transformar uma floresta num deserto. Sim, total. Estão desmatando a Amazônia numa taxa bizarra. Nossa. E a gente não sabe o que isso vai onde é que vai causar. parar? Exato. Já está causando, né? Os níveis de seca no Rio Negro, no Rio Solimões, nunca tiveram As tão fumaças tão de tudo baixo. que a gente teve aqui. Eu fui para a Amazônia esse ano em final de agosto, talvez início de setembro. Só queimado, só fumaça, céu preto. Deixa eu pegar. Claro. E, enfim, né? A gente não tem muita noção do nosso impacto ambiental nesses meios. A gente não tem noção do quanto a gente impacta tudo, né? Não tem... Tem uma música que diz, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. É quando a gente se apropria, né, dessa nossa função de transformar, mas também de manter, né? Ao mesmo tempo, a gente tem essa capacidade como seres humanos, como seres da Terra mesmo. E aí eu vou fazer um link extremamente maluco para linkar com o próximo assunto que eu queria perguntar para você. Mas eu acho que muito desse não sabermos ser humanos hoje em dia, aí é uma percepção talvez meio da psicologia ocidental, eu acho que muita coisa vem de traumas sexuais, ou de insatisfações, ou de trauma mesmo, ou de, enfim, busca por intimidade sexual, prazer, e você trabalha com a Chapachana, né? E eu acho que isso é uma forma bem interessante de muitas vezes ajudar as mulheres a se descobrirem e a se entenderem, porque é mais do que um produto, a Chapachana tem um movimento, né, de educação. E eu acredito que nós teríamos uma sociedade muito melhor e muito mais organizada e feliz se a gente resolvesse esse probleminha do trauma sexual. Eu acho que já era assim uns 95%. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho que você faz com elas, como é que você conheceu elas e tudo mais, porque eu acho um produto muito bom, mas mais do que isso, o contexto todo eu acho bem legal. É bem massa, na verdade eu sou apaixonada pela Chapa, acho que desde sempre. Não sei se eu conheci a marca ao mesmo tempo que ela existiu, mas eu soube que ela existia e eu lembro que quando eu soube, eu conheci a Débora, foi uma amiga que disse, essa é a dona da Chapachana. Eu disse, como assim? No Uruguai, sabe? Eu tava lá, né? Que ela é do lá. Eu lembro que elas produziam Sim, lá, né? Elas produzem lá. A marca é de lá. Pequeno detalhe técnico, para quem não sabe, Chapachana é um lubrificante íntimo à base de cannabis. De cannabis. Mas eu queria fazer um adendo quando a gente falou sobre os traumas, né? Sexuais, sobre os traumas mesmo. Assim... A gente tem que lembrar muito sobre a gente precisar conhecer nossa história, né? Sobre os traumas, por exemplo, de pessoas negras, sobre os traumas de pessoas africanas. Quando eu falo em focar muito no problema, eu não falo nesse aspecto. Eu digo que a gente precisa saber nossa história, né? E como cada coisa vai se adequando em seu lugar para a gente não repetir nessas histórias. Então, isso realmente é uma ação dentro do trauma, né? Como a gente precisa dar voz a essas metas, a essas situações. Então, não desmereço a parte do trauma, mas como a gente também pode ter uma voz ativa e como se ajudar, né? Então, cada um vai ter sua ferramenta. Então, eu acredito muito, assim, opções, né? Opções. No caso da Chapachana, a planta ela é feminina, né? Então, se você quer ter uma viagem, se você quer sentir a planta... o fumo, você consagrando a planta feminina. Então, quando a Chapa ela começa a trabalhar com a lubrificação feminina através da cannabis, a gente vê as diversas, assim, possibilidades que ela vem trazendo, né? Nossa vagina, ela tem muito mais conectores, muito mais sensibilizadores do que o pênis, né, no caso. Então, quando a gente utiliza a chapa, ela fica muito mais sensibilizada. Nossa vagina tem muito mais sensibilidade ao toque, ao gosto, às sensações. Então,
é muita tecnologia, né? Para uma planta que tem tantas A formas cannabis de... realmente é uma Não, planta muito versátil. ela é a própria globalização do rolê. Então, ela conseguiu... a Débora, né? Ela contando a história, ela conta como ela descobriu de maneira despretensiosa e tudo, e como hoje em dia ela faz um projeto artístico, né? Então, é um projeto de mulheres feito para mulheres, onde ela traz mulheres para divulgar seu trabalho, fazer revistas zines, né? E aí divulga o seu trabalho dentro da obra da Chapa Chana. E aí se expandiu, né? E aí a gente começou a trabalhar junto depois de algumas fotos que eu fiz da Débora para o trabalho dela de DJ. E eu, apaixonada pela chapa, pedi para ela em troca chapa Chana. Eu não queria pagamento, eu queria chapa Chana. Quero em produto. Então, eu queria em produto. O Aí, legal tá do bom. mercado da cannabis é que isso sempre acontece. Não, o escambo, ele é ótimo. Eu comecei a trabalhar também, o cara, você quer receber? Pode ser em flor, eu tô Pode legal. ser em flor, tá ótimo. E eu não pito, né? Então, na chapa eu consagro a planta de outro jeito. A chapa é a minha Chana. Exato. E aí, eu lembro que eu viajei o Brasil com a chapa, todo mundo conhecia, então eu ia vendendo, né? E coisa assim, compartilhando a palavra da chapa, né? Eu sinto que era evangelizando. tipo... Evangelizando. Aqui, ó, você sente prazer, vamos lá. Quer sentir prazer? E vamos lá. E aí... Eu senti bastante esse momento, né, de diálogo, de abrir diálogos com mulheres através dessas chapas que eu tinha. E eu lembro que um dia eu estava, antes desse processo, alguns outros processos, eu lembro que eu estava muito triste. Eu estava no Chile. Antes, a viagem foi o que me solucionou muitas coisas, né? Mas continuar viajando depois que uma outra situação, um outro término aconteceu, não era mais a solução. E aí eu lembro que eu estava numa situação, assim, tipo, decidindo o que fazer da minha vida. E a Débora me mandou uma mensagem, disse, eu quero participar do próximo Zine. Eu ser a artista que vai divulgar, né? E aí eu trouxe um trabalho que eu fiz com mulheres com mais de 40, falando um pouco sobre a menopausa, né? E a maconha, ela é perfeita para a menopausa. Ela é uma erva muito que ajuda no climatério, ajuda nas emoções, né? Ajuda na TPM. Então, é uma planta que realmente ajuda bastante. E aí eu fiz Como diria meu amigo Fabrício, maconha é droga de velho. Perfeito também. Mas aí, nesse caso, essa planta veio e trouxe esse diálogo, né, entre eu e Débora. E aí eu tive meu trabalho divulgado no Zine do Chapa Chana. Então, um dia eu estava ali com a palavra da Chapa Chana, outro dia eu estava no Zine, e aí eu fiz um vídeo conversando sobre o meu chapa, né, o que era, como era e por que era. E aí, depois de um tempo a gente se reencontra, depois de um tempo acontece o Expo Cannabis Brasil. O primeiro? Aí o que acontece com o Expo Cannabis Brasil, com toda essa abertura da planta, eu fiz um vídeo para a Débora, assim, eu vim fotografar ela, vim fotografar a chapa, né, o stand da chapa, e fiz um vídeo para ela, ademais dos que eu fiz, né, para a chapa, fiz um vídeo para ela com as 3 curiosidades sobre a chapa. E esse vídeo bombou e fez sucesso no Instagram. A gente conseguiu, assim, eu também, no meu Instagram, eu já estava dialogando sobre psicodélicos, mas não tão intenso. E com esse vídeo para a chapa, era toda a minha intenção, era toda a minha felicidade sobre o que é a chapa, né? E aí, com esse vídeo para a chapa, a gente começou a ver como se trabalhava, né? Então, a chapa, ela foi muito importante também na minha construção. Começou, basicamente. Como dialogar, né? Assim, então, eu sinto que ela tem muito a ver a sexualidade feminina, né? Como a mulher, ela foi podada, como a mulher, ela teve... Podada como a planta mesmo, sabe? A gente foi jogada na fogueira, entende? Pelas nossas habilidades. E a planta, a maconha também, ela foi julgada e limitada por suas habilidades, por suas possibilidades.
Então, eu sinto que a planta dentro do Chapachana e dentro o Chapachana, eu sinto que é a própria personalidade, né? Ela tem sua própria personalidade, seu próprio diálogo, porque se você fala Chapa, achando, você já falou tudo o que é que veio para fazer, né? E isso, e aí a gente continuou e vai até hoje. Hoje a gente ainda continua mantendo esse diálogo, o que a gente quer comunicar, como a gente quer comunicar, né? Eu continuo falando sobre a cannabis, mas também sobre outras plantas que são importantes para mim. Então, eu sinto que quando uma planta ela é respeitada, todas as outras entram, sabe? E é isso que eu venho sentindo com a cannabis, é isso que eu venho sentindo com a chapa, assim. Eu sinto que a gente vem caminhando. Gosto muito da Débora também, uma DJ irada, faz DJ para cacau. Então, a gente já fez um cacau dance com cogumelo, juntos, com ela tocando. Então, assim, é algo muito sincrônico, muito dançante, assim. Então, eu gosto de projetos que me permitem essa possibilidade, e a chapa é isso. A chapa é a chapa, empodera mulheres, né? A gente está sempre procurando empoderar outras mulheres, trazer esse discurso para outras mulheres que às vezes não têm coragem de dialogar, né? Então, quando a gente traz esse diálogo, a gente consegue mais rodas e círculos de mulheres que podem trazer mais suas questões. Seja uma menopausa, seja uma TPM complicada, né? Então, a cannabis, a maconha, ela abre esse diálogo e ela volta a esses círculos tribais, onde a gente volta a discutir temas, onde a gente volta a conversar temas. E a gente deixou de fazer isso, né? Como sociedade. Se junta apenas na mesa do bar, com conversas efêmeras para tomar e beber e se entorpecer, quando na verdade essa planta, todos os círculos que se formam, a gente tem a possibilidade de conversar sobre temas importantes e resolver coisas importantes na força dessa planta, né? E aí quando a gente teve o encontro agora da Chapachana, antes era a Chapachana, as mulheres no negócio, né? Então a gente teve diálogos potentes de mulheres dialogando. A gente teve a rainha do hash, né? A Mila. A Mila, a gente teve lá dialogando sobre como é ser mulher e viajar com uma criança no braço pelo caminho do haxixe, né? Como é, Mila? Eu só fiz. Sabe? Então, assim, ver uma senhora da idade dela, ver a sua filha que fez esse caminho com ela, ali presente, traz uma sensação de, uau, tribal, né? Eu tenho a quem me espelhar, eu tenho um ancião ali que fez e percorreu esse caminho que eu estou percorrendo, né? Então, a gente também tem mulheres que trabalham e viveram também o seu processo de menopausa, vivendo, explicando como funciona a cannabis e seus processos. A gente tem também a Alice também trazendo o seu processo com a hash, como ela é uma mulher de negócios, né? E tantas referências de mulheres que trabalham, né, com a planta, né? E a Débora também trazendo seu diálogo. Então, assim, a chapa, ela é universal, ela é algo que abre um diálogo sobre o que é o feminino, o que é a planta e o que é essas possibilidades que a gente tem, como se apoderar dessa natureza dentro da nossa ciclicidade, sabe? E é isso. A cannabis, ela realmente me parece ser um veículo do espírito feminino. Totalmente. Ela ajuda mulheres de muitas maneiras. Eu acho que tem muito mais benefícios de uso de cannabis para mulheres. Posso estar sendo um pouco polêmico de falar isso, mas eu vejo na prática, assim, as mulheres têm muito mais afinidade com cannabis do que homens, muitas vezes. Na afinidades, eu digo intimidades mesmo com a planta, né? Eu vejo que os homens fazem usos muito mais abusivos de cannabis. Totalmente. Se perdem, né? Eu fui um completo, um maconheiro completo na minha vida, né? Quando eu tive um período que eu vivi na Califórnia, abusava completamente. Não me arrependo disso porque era uma fase da minha vida, eu era um jovem inconsequente em busca da chapa perfeita. Mas eu sinto que são inquietantes, né? Tipo, você seguiu esse caminho, teve esse não é nem descontrole, mas você teve essa experiência, né? Você se experimentou, acho que isso também é se experimentar. Isso, autoconhecimento, né? essa é a palavra. Claro, facilitar para si mesmo também. Tava né? num processo de me conhecer. Mas, tipo, hoje eu não tenho mais, sabe? Tipo, hoje não é uma coisa que eu tenho mais tanta afinidade. Eu fui um pouco mais pro lado dos cogumelos, tive minhas jornadas com os cogumelos, que são uma energia bem mais masculina.
Você sente isso? Eu sinto. Nossa, eu sinto altas crianças, assim. Eu sinto criança. É como que eles brincam de se expressar. São muito expressivos, né? Então, tocar, dançar, cantar, mover, rir. É tipo tudo pra fora, né? Já eu acho que é pra dentro, né? Então eu sinto muito criança. Assim, talvez a minha percepção de homem dê uma energia masculina. Pode ser também. Mas muito masculino nesse sentido que você falou, assim, muito brincalhão, muito de rir, muito, enquanto com ayahuasca, com cannabis, eu sinto muito mais energia de acolhimento, de nutrição, que são coisas que a gente liga com o feminino, né? Já eu acho que é a avó, né? Total. Tipo, a professora, assim, a madre. E o São Pedro seria o avô, né? Por essa energia que ele tem também, que é de cogumelo, assim, se você toma o São Pedro, você tem a energia de cogumelo e de introspecção e tudo, mas de aprendizado também, você vê a realidade de outra maneira. Eu senti muita energia de avô. Eu estava até pensando bastante sobre assim, a gente sempre busca, né, nosso pai, nossa mãe, essas referências em outros lugares, né? E como a gente faz isso com as medicinas também, sabe? A gente vai buscando, por exemplo, alguém já me disse que a ayahuasca parecia muito a mãe, mas porque fazia, tipo... botava na linha. Botava na linha. Aí eu perguntei, mas como era a sua mãe? Era a sua mãe que te corrigia? Ele, sim. Eu fiz, porque era o meu pai que me corrigia, tá ligado? Então, assim... Não sei, eu veria a mãe mais como alguém de acolher, né? De simplificar e tal, porque a minha mãe é assim. Então, acho que a gente encontra nossos familiares assim, né? Tipo, a constelação, a gente vai encontrando nossos familiares em seus papéis, assim, dentro da planta também, né? É muito referencial, né? Você acaba se apegando muito a esses papéis e dando nomes, porque é a forma que a gente tem de ver o mundo. A gente criou na nossa cabeça esses arquétipos do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia. A gente, de alguma forma, personifica isso durante uma experiência porque nos ensina alguma coisa. Claro, sim, totalmente. E acho que se fosse de outra forma, a gente nem conseguiria entender o que é uma experiência psicodélica, né? Se a gente não desse um pouco de referência. Eu acho que é isso também, assim, a gente, nesse momento da utilização psicodélica, a gente baixa informações, né? A gente manifesta para a Terra. Então é importante a gente ter alguns referenciais dentro de uma cerimônia, tipo, onde a gente consegue ir fazendo, dando sentido às coisas, mas sem dar lógica, né? Tipo, saindo um pouco da lógica para simplesmente se permitir, soltar, é isso. E já foi. Perfeito. Manda, nós tínhamos um combinado de parar às 6. Agora são 7. Nossa, foi incrível. Quando você me falou, então, quando a conversa tá boa, dura 1h40, eu fiz, eu quero que dure 1h40 para que seja bom mesmo a conversa. Tá ótimo. Não, acho que a gente já tá com mais de 2 horas, eu acho. Nem sei quanto tempo a gente tá gravando. Eu nem tenho, eu tô com óculos. Mas 1h47 a gente tá gravando. Valeu? 1h40? Foi uma boa conversa. Uma boa conversa. Chique. Então, assim, queria te agradecer muito pela presença. Acho que foi uma conversa muito boa. Muito diferente do que eu esperava, pra ser sincero. Sério? Porque eu achei que a gente acaba falando de cannabis, do que você fala de psicodélico, mas assim, sei lá, achei muito mais profundo e muito mais interessante do que eu imaginava. É que nos vídeos eu só tenho 1 minuto e meio pra falar. Sim, eu tenho que simplificar bastante, né? E eu tenho desfrutado muito vir em podcast com temas focados, né? Porque aí a gente pode dialogar sobre os temas e tal. Sim. E dependendo da bagagem, assim, eu gosto muito de estabelecer esse diálogo, porque eu vejo que a gente consegue ir para outros lados, assim. Porque eu tenho muito receio que as pessoas pensem que é somente tomar o psicodélico que tá tudo bem, sabe? E que tudo vai ficar bem. Eu não quero passar essa impressão. E aí, nos vídeos, eu tento trazer esse aspecto, mas no diálogo eu gostei bastante, assim. Ainda mais você sendo agrônomo, tá ligado? Então, tipo, o diálogo a gente tava falando de planta, de coisas assim. Eu tava, nossa, é isso, assim, conhecimento da vida, né? Isso. Ciclos da vida, ciclos da natureza. Eu acho que o momento que o ser humano... Eu já gosto de dizer que eu já faço isso, mas é uma jornada. A gente tem que se lembrar todo dia. Mas se eu puder educar os meus filhos a saberem que eles são parte da natureza, que não tem nada que acontece no mundo que não esteja ligado a eles, que eles estão inseridos nesse meio, nesse ambiente, nesse meio, e ter essa consciência, mais do que tudo, né?
Eu já acho que aí eu já fiz um bom trabalho. Já tô Sim. feliz. Que ótimo, né? Que ótimo é a vida, que a gente possa sempre estar aprendendo e ensinando a todos, né? E aprender para ensinar e ensinar para aprender. E é para E isso e por isso. espero que um dia vamos todos viver em comunidades, como você descreveu. Porque eu acho que realmente o futuro é por aí. Cidade vai acabar um dia, não é possível que a gente vai continuar vivendo em cidade. Mas a internet já é essa comunidade, Já né? ela traduz bastante, eu acredito. Acredito assim, eu sinto hoje em dia que com o Instagram eu tenho uma comunidade portátil. Uhum. Aonde eu vou, eu consigo levar todo mundo que tá ali e sinto muita felicidade, porque, assim, viajar não é fácil, né? Uhum. Mochilar, às vezes, É solitário. é solitário. Nunca tive sozinha, até pra ir no banheiro. Vivendo em hostel, essas coisas, nunca tive sozinha. Mas é tão bom a gente conseguir manter essas relações, né? Ter uma durabilidade. Então, ali no Instagram, eu sinto que eu consigo trazer essa comunidade comigo. E se um dia Deus quiser e tá querendo, porque eu já recebi essa confirmação, vai rolar uma comunidade chamada Itinerante, que é uma comunidade de pessoas que vão itinerar. Iti de sol, né? Uhum. E itinerante de viajar. Então, Uhum. comunidade de professores, comunidade de pessoas que querem aprender e ensinar em cidade e tudo, assim como acontece com a caravana Rainbow, né? Uhum. Depois que eu soube que ela existia e que eu já tava, tipo, pensando, quando eu soube que ela existia, eu fiz, nossa, era isso o tempo todo. Então, acho que a gente só tá lembrando. É só lembrando. Só lembrando. O erro do ser humano é achar que a gente cria alguma coisa. Perfeito. No máximo a gente copiou de alguém que já fez isso muito tempo atrás. A gente só tá lembrando, porque a sabedoria é isso, existe um universo, a gente só baixa as informações, só captou a ideia. E é isso. Gratidão, tá? Eu que agradeço muitíssimo pela sua presença, de ter vindo aqui, pelo perrengue de ter passado para chegar até aqui, que foi um desafio. Isso já foi outro cast. São Paulo é isso aí, a gente esquece que tem esses perrengues de São Paulo. Mas, enfim, te agradeço realmente mais uma vez, muitíssimo. Foi bem legal, achei que ficou muito legal a conversa. Nossa. Vamos ver agora versões editadas, depois te mando todos os cortes e coisas pra gente ir trabalhando. Tá bom. E é isso, brigadão mesmo. Obrigadão. E a todos que assistiram aí quase 2 horas de conversa, um beijo. E me segue no Instagram pra gente estar nessa comunidade. Não se preocupem que nós vamos depois Tchau. fazer todo o referencial de links e tudo pra vocês acompanharem aí. E é isso. Tchau. Maravilhoso. Tchau, tchau.